Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula. E aí, como que vocês estão? Tudo certo por aí? Tudo jóia? Agora eu dei de aparecer aqui, né? Agora eu dei de voltar a fazer a live. Sim mesmo, a vida é assim. Pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula. Essa aula aqui de hoje é uma aula assim, ó, fundamental, tá? É uma aula essencial. É a base de tudo que eu te ensino aqui no Instagram. Tem trazido os roteiros para vocês, do que vocês têm que postar. Mas vocês precisam de aprender o formato, né? O conteúdo, como montar o conteúdo. Vocês pecam demais nisso, eu vou explicar para vocês. Hoje eu vou passar aqui pra vocês, pra quem tá chegando aí agora, né? Tem alguém novo aqui, manda aqui hashtag sou novo. Se você já é meu aluno, manda aqui hashtag sou aluno. Se você já me acompanha aqui faz tempo, põe hashtag tô faz tempo, pra eu saber quem tá aqui comigo. A aula de hoje, né? Na aula de hoje, eu vou ensinar pra vocês o passo a passo do formato de posts que mais vai te ajudar a vender seus serviços, e-books, grupos de desafios, imersões, enfim, o que você quiser vender, que mais vai te ajudar a vender os seus serviços e a captar pacientes no seu Instagram, certo? Tô faz tempo, sou aluna. Fabíola, você é minha aluna também? Oi, pessoal que tá chegando aí. Então é o seguinte, hoje eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Tem uma coisa pra contar. Toda live eu tenho uma novidade, né? Essa eu tenho uma outra novidade. Que eu até postei um spoiler lá nos stories daqui a pouco. Quem aí já tem o planner, saiba que essa novidade vocês vão participar. Essa novidade é pra vocês. Certo? Então vamos lá, bora começar. Chama seus amigos psicólogos aí. Um pouquinho sumida, mas assisti as duas últimas lives. É isso aí. Ó, hoje a gente vai aprender então qual é o melhor formato de post pro psicólogo vender os seus serviços e atrair pacientes. Mas é o seguinte, eu vou mostrar para vocês passo a passo do melhor formato. Vou dar exemplos para vocês, vou mostrar exemplos de como vocês vão fazer. E no final, eu vou chamar alguém aqui para montar o post junto comigo, tá? Para montar a narrativa do conteúdo junto comigo. Então eu vou montar um post para você, de uma pessoa só, tá? Já vou falar, porque senão você vai falar, chama eu também, eu vou chamar uma pessoa só. Mas vou trazer vários exemplos, vou fazer análise, porque de fato eu quero que vocês entendam, porque eu já sei que só ensinar conteúdo não adianta. Tem que trazer um passo a passo, tem que trazer um negócio prático. Então a gente vai ver o melhor formato de conteúdo. Vou chamar alguém aqui para montar um post da pessoa. E antes de tudo isso, eu quero mostrar aqui para vocês o que vocês estão fazendo de errado. Tem alguns erros que vocês estão cometendo e que está impedindo vocês de conseguir captar pacientes. Tem alguém aí, não precisa de pôr eu aqui se você não quiser não, senão pode colocar ou então coloca o coraçãozinho aqui. Tem alguém aqui que está cansado de postar e não conseguir atrair pacientes? Tem alguém aqui assim? Anotem tudo dessa aula, viu? Anotem tudo. O que eu percebo? Ah, gente, a polícia vai passar na hora. Não sei se vocês estão escutando. Aqui é do lado do hospital, então passa ambulância, polícia, bombeiro, normal, né? Quem já tá aqui faz tempo tá acostumado. Seguinte, olha lá, eu. O que acontece, gente? Vocês aprenderam a fazer um tipo de conteúdo? Ó, deixa eu ver aqui, ó. Fiz um post que só uma pessoa curtiu, mas deu umas 100 pessoas que viram, sendo que metade que não viu eram seguidores. Muito bom. Mas o tema era interessante, muito bom. O que acontece? Vocês fazem um tipo de conteúdo que vocês veem as outras pessoas fazendo. A maioria... Tô querendo doar uns pacientes. Ai, que é isso, hein? Tá arrasando. Ó, o que acontece? Vocês copiam uns conteúdos por aí de outras pessoas. Vocês veem, quando a gente entra aqui na internet, começa a postar, a gente, né? E é normal isso, a gente modela aquilo que a gente tá vendo as outras pessoas fazerem, não é assim que a gente faz? Só que o que acontece?
A grande maioria dos psicólogos não sabe se divulgar. Ou então, até sabiam, só que a internet foi mudando, o Instagram mudou, e o que funcionava antes no Instagram não funciona mais. Você ficar postando, enfim, vou falar os erros aqui, mas se você fizer os posts errados, que eu vou te falar aqui agora, se você cometer esses erros aqui, você não vai ter resultado, porque isso não funciona mais no Instagram. E por que não funciona mais? Porque é o seguinte, a gente passou, eu já falei isso aqui algumas vezes, né? A gente passou 2 anos preso dentro de casa assistindo live e vendo os mesmos tipos de conteúdo. Antigamente, as pessoas ainda se interessavam por esse conteúdo de dica, por essas jornadas enormes, por essas semanas de conteúdo enorme. Antigamente isso ainda funcionava. Postar dica, postar checklist, fazer conteúdo de passo a passo. Isso funcionava. Mas o que aconteceu? As pessoas cansaram disso. Elas viram que elas não tiveram resultado nenhum com isso na vida delas. E isso não funciona mais. Esse joguinho já tá manjado, vamos colocar assim. As pessoas, para você ter resultado hoje, você precisa de refinar o seu conteúdo. Então, eu vou falar aqui os erros que vocês costumam cometer e eu quero que vocês vão colocando coraçãozinho aqui se vocês cometem esses erros, certo? E já pega papel e caneta para anotar inclusive os erros, que eu não trago os erros à toa, eu trago os erros porque é para vocês anotarem, para vocês não esquecerem. Tô olhando aqui pro lado porque eu tô olhando no computador, tá? Vou falar os erros que vocês cometem. Primeiro erro, clássico. Gente, tá tudo bem errado, tá? Não tem problema nenhum. Mas eu vou te falar que tá errado pra você não fazer mais. Mas primeiro erro clássico, que inclusive vou me colocar nesse aqui, tá? Era um tipo de conteúdo que lá quando eu comecei eu fazia e inclusive já ensinei a fazer. Só que não funciona mais. Que é o conteúdo de dica. Quem aí faz conteúdo de dica? 3 passos para tal coisa. Checklist do que fazer. 5 maneiras de não sei o que, 5 formas de não sei o que, dicas para você se sentir melhor. Quem aí faz esse tipo de conteúdo? Gente, não é que tá errado fazer esse tipo de conteúdo. De vez em quando você pode fazer. Só que o que acontece? O problema não é nem o conteúdo em si. O problema é que você faz esse conteúdo e esse conteúdo por si só não gera desejo na pessoa em fazer psicoterapia, tá? Esse tipo de post por si só não gera desejo em fazer psicoterapia. Então eu quero até que a gente faça um exercício juntos aqui. Eu quero que vocês se coloquem no lugar do seu seguidor. Se coloca aí no lugar. Vamos supor que você está procurando um psicólogo ou qualquer outro profissional. Qual é o conteúdo? Pensa aí nas pessoas que você já comprou, se você já comprou pelo Instagram. O que faz você querer comprar algo de alguém no Instagram? É a pessoa dar dicas, passo a passo? Ou é a pessoa mostrar que ela tem algo que pode te ajudar? Você sentiu, sei lá, enfim, você viu um profissional aí que você gosta, está procurando um profissional. Qual é o conteúdo que faz você sentir desejo de compra? É as diquinhas que ele posta no feed, de passo a passo, de dica, de guia? Ou é quando ele traz um conteúdo onde ele está mostrando que ele tem a solução do seu problema? E que não necessariamente ele está contando qual é essa solução. O que causa mais desejo de compra em vocês? 1 ou 2? 1, dica. 2, quando a pessoa mostra que ela tem alguma coisa, que ela não está mostrando ali o que é, mas que pode te ajudar. A Su colocou aqui, desespero, calma. Calma. Fica tranquilo que essa semana, inclusive, vocês estão recebendo os roteiros todos prontos, né? Vocês estão recebendo o roteiro de tudo pronto, que postar no feed, que postar nos stories. Essa semana tá bem mamão pra vocês. Tá tendo live ensinando ainda, além do que postar, como postar, né? Olha lá, a Micaela falou que soluções. O que desperta, para pra pensar, o que desperta desejo em você comprar alguma coisa, olha lá, 2.
O que desperta desejo em você comprar alguma coisa não é as dicas que você posta. Não é as dicas que a pessoa posta. É quando ela consegue te mostrar que ela tem uma solução que vai te ajudar. Que ela tem uma solução para o seu problema. Ela mostra que você está errando. Ela mostra que ela sabe resolver aquele problema e que ela tem a solução para aquele problema. Faz sentido? Se estiver fazendo sentido, coloca aqui. Fez sentido. Então, o problema não é nem a dica. O problema é que você não faz esse passo de mostrar para a pessoa que você tem algo que pode ajudar ela. Você não sabe fazer isso. Você acha que... Porque a ideia que a gente tem... Me corrija aqui se eu estiver errada. Mas a ideia que a gente tem, que pelo menos eu tinha, era que eu vou postar conteúdo... Nossa, quero morrer. Gente, eu quero morrer. Morrer. Quando vocês falam assim, eu vou postar conteúdo de valor. Quero morrer. Conteúdo de valor me mata. Vou postar conteúdo de valor para que a pessoa veja que eu sou boa, para que então ela queira fazer psicoterapia comigo. Sabe o que acontece quando você faz conteúdo de valor? Você ajuda a pessoa. Só que você ajuda de graça. Isso mostra para ela, né, que aquele conteúdo ali é importante, mas não desperta o desejo dela de dar um próximo passo com você. Ela fica ali, aquela dica já ajudou. Não tem um próximo passo. Acho que agora ficou bem claro, né? Não tem um próximo passo, sabe? Você não consegue despertar esse desejo dela de que ela precisa de um próximo passo. Ah lá, ó. É o que a Su falou aqui, ó. Sim, é você com a gente. Tu dá a mão, mas não o braço inteiro. Aí a gente compra os seus cursos maravilhosos para ter acesso a tudo. Exatamente. Eu ensino aqui, mas eu sempre, igual, eu faço várias lives. Gente, eu tô dando roteiro essa semana. Roteiro pronto pra você aplicar. E aí o que acontece? No meio do meu conteúdo, eu gero desejo por outras coisas. De algum jeito, que eu vou ensinar aqui pra vocês, de alguma forma, eu gero desejo para um próximo passo. Que é essencial. Que sem ele você não vai conseguir fazer. Faz sentido? Então o primeiro erro que vocês cometem, que não é mais pra cometer, é ficar dando diquinha. Eu quero morrer. É dica no feed e bastidores nos stories. Aquela lambada de stories sem legenda. Stories seu falando, você aparecendo lá toda hora. Tá tudo bem aparecer. Tá tudo bem, tá tudo certo. Você vai captar paciente. Tá? Aí você faz 10 stories e não aparece. Aí você quer me matar de raiva. Então esse é o primeiro erro que vocês cometem, tá? Segundo erro, esse aqui eu quero morrer também. Esse aqui me mata de raiva. Frase motivacional. Não tira print. Não tira print. Não é pra postar. Por quê? Por quê que você acha que frase motivacional vai fazer a pessoa querer fazer psicoterapia com você? Ai, mas é que quando eu posto dá muito like. E like é paciente? É a mesma coisa assim? Você tá no Instagram procurando like ou procurando paciente? Sabe por que dá like? Porque as pessoas acham que uma frase motivacional vai ajudar elas. E elas não procuram a psicoterapia. Elas não procuram a psicoterapia porque, não, essa frase aqui, nossa, fez total sentido, mudou minha vida. Aí vocês me quebram, né, com um negócio desse. Pode postar frase motivacional? Pode. Porém, existe a maneira certa de fazer isso, tá? Não é só postar a frase motivacional. Quando você põe uma frase motivacional que mexe com as emoções da pessoa, tem que ter um objetivo por trás, tá? Então, dicas. Frases motivacionais. Essa aqui também, ó, vocês me quebram. Título nada a ver. Título nada a ver. O que é título nada a ver? Por exemplo, o que a ansiedade tem a ver com relacionamento? Agora você se põe no lugar do seu seguidor que tá com problema de relacionamento. Vamos supor que aqui todo mundo fala de relacionamento. E aí entra um seguidor no seu Instagram e aí ele vê esse título. O que a ansiedade tem a ver com o relacionamento? O que esse título, qual é a emoção que esse título causa em vocês, gente? Aliás, causa alguma emoção? Desperta curiosidade?
Você sentiria vontade de ler um post com esse texto, com esse título? O que a ansiedade tem a ver com relacionamento? Outro título nada a ver. Como ter autorresponsabilidade. A pessoa quer ter autorresponsabilidade? Como ser uma pessoa mais autorresponsável? A pessoa quer ser autorresponsável? Ela quer ter autorresponsabilidade? Não. Sabe o que acontece? Vocês colocam títulos que não... Sabe por que as pessoas não interagem com o seu conteúdo? Porque você coloca títulos que não chamam a atenção, que não são sobre coisas do interesse dela. Você não fala... Esse aqui é o principal ponto. Vocês falam de assuntos que são do interesse de vocês, não do interesse do seu público. Uma vez, vou contar. Tava dando uma consultoria, e aí eu perguntei pra menina, eu falei assim, da onde que você tira as suas ideias de conteúdo? Aí ela falou assim, da minha cabeça. Gente, da sua cabeça? Vocês precisam entender o seguinte, você precisa fazer o conteúdo que o seu público quer ler. O seu público não quer ser mais autorresponsável, ele não quer controlar a ansiedade, ele não quer ter uma vida mais leve. Você tem que definir, você tem que entender, pesquisar quais são os maiores desejos do seu público, quais são as palavras que o seu público usa. Vocês usam, inclusive esse aqui é o próximo coisa que eu vou colocar aqui. Os títulos, gente, a gente vai ter aqui durante essa aula um passo a passo para criar títulos que chamam a atenção, mas o título precisa de ser algo que chame a atenção da pessoa, que desperte o interesse da pessoa. Tem que ser sobre coisas que chamam a atenção dela. Por exemplo, a Su colocou aqui, como parar de brigar nos namoros. Melhor, Su, me responde você, se você lesse esse título, você ia se interessar? Uma pessoa que tá brigando muito. Gente, responde aqui. Uma pessoa que tá brigando muito, ela lê assim, como parar de brigar nos relacionamentos. Chama atenção? Te chamaria atenção? É só você se colocar no lugar da pessoa. Se coloca no lugar e pensa, nossa, se eu estivesse passando por essa situação e lesse esse título, ia me chamar atenção? Pra mim ia. Pra mim ia. Pra mim ia chamar atenção, como acabar com as brigas. E ia chamar atenção, porque eu tô brigando, eu quero parar de brigar. Então chamaria atenção. Certo? Título nada a ver. E por fim, esse aqui eu acho que vocês não estão cometendo mais não. Esse aqui eu acho que vocês não estão cometendo mais. Mas se tiver, já vou avisar que não é pra fazer mais. Usar o psicologuês. Todo mundo sabe o que é psicologuês aqui? Eu quero morrer quando eu leio. Faz tempo que eu não leio isso, ainda bem. Mas eu quero morrer quando eu leio alguém falando assim, os psicanalistas vão me matar. Sujeito em análise. Gente, o Instagram é uma rede de conexão. Você tá chamando a pessoa que tá te seguindo de sujeito em análise. Você quer que ela se interesse pelo seu conteúdo como? O que mais vocês falam? Outro título nada a ver que entra aqui até no psicologuês também. Diferença entre ansiedade normal e ansiedade patológica. Todo mundo sabe o que é patológica. Cuidado com as palavras que só os psicólogos entendem. Porque aí o que acontece? Só entra psicólogo no seu Instagram. Só eles entendem o que você está falando ali. Como reestruturar disfunções cognitivas. Só psicólogo entende isso. Essa aí eu fiz antes. Como reestruturar, né? O que são disfunções? A não ser que você dê, que o seu caso seja aqui o caso da Ana Laura, que estava aqui, a não ser que você seja supervisora, aí você usa termo técnico, porque aí você está falando para psicólogo. Então, a não ser que você esteja falando para psicólogos,
não use termos técnicos assim. Porque as pessoas não entendem. Ah, Marina, mas a minha linguagem não vai ficar muito simplista? Você até pode usar um termo ou outro se você explicar. Ontem uma aluna minha fez um post, né? Ela me mandou. E tava ótimo o post. E aí no final ela colocou, cuidado, isso pode ser sinal de burnout. Só que no texto não tem nada falando de burnout. E aí eu falei pra ela, ó, você precisa ou de explicar o que é burnout, pra gerar esse desespero na pessoa de que é um problema, de que se ela tiver aqueles sinais, ela tem burnout, que é um problema, ou então mudar o termo, colocar algo mais simples, tá? Então cuidado com o psicologuês. Esses são os principais erros que vocês cometem. E agora eu vou mostrar pra vocês o melhor formato de conteúdo pra vocês fazerem. Tá fazendo sentido até aqui, gente? Fala aqui pra mim, sim ou não? Como ressignificar seus traumas. Não, outro que eu quero morrer quando eu vejo. A criança interior. Gente, para de fazer conteúdo para psicólogo. Ou então começa a dar supervisão. Porque assim, não vai rolar com a criança interior. Criança interior, a minha criança interior, quando lê esse título, ela grita. Ela fala, socorro, me tira daqui. Então vamos lá, eu vou ensinar pra vocês, gente, qual é o melhor formato de conteúdo. E por que eu tô falando, Mariana, da onde que você tirou que esse é o melhor formato de conteúdo? O que acontece? No começo do ano, até o começo do ano mais ou menos, eu ainda ensinava o conteúdo técnico, psicoeducativo, onde eram dicas boas, não era diquinha, mas eram dicas boas, que de fato ali fariam diferença na vida da pessoa. Só que o que foi acontecendo, gente? Aquilo que eu falei pra vocês. As pessoas ficaram muito tempo em casa, vendo os mesmos tipos de conteúdo. E o infoprodutor, o psicólogo que se divulga aqui na internet, ele precisou de adaptar o conteúdo dele. Porque a pessoa já viu uma diquinha ali, ela não queria mais ler, porque na cabeça dela, aquilo lá ela já sabe que não vai trazer uma grande transformação para ela. Às vezes até iria, se ela lesse tudo. Mas na cabeça dela, ela acha que não vai trazer uma grande transformação na vida dela aquele post, sabe? Não gera interesse dela ler, dar uma diquinha, apenas uma dica, porque já tem muito na internet, já tem muitas pessoas fazendo. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a estudar muito. Vocês sabem que eu entrei no Mastermind, né? Que eu paguei mais de 10 mil reais para estar dentro de um Mastermind. O que é um Mastermind? É um grupo avançado de marketing, com pessoas muito grandes do marketing. Então eu paguei para estar lá dentro. E aí o que começou a acontecer? Eu comecei a entender essas mudanças melhor. E comecei a aplicar no meu negócio. E comecei a vender todos os dias, né? Hoje em dia eu não faço mais atendimentos, porém eu dou consultoria para outros psicólogos, que é o mesmo formato de divulgação para o atendimento no 1 a 1. E aí o que acontece? Eu comecei a usar esse tipo de post que eu vou te mostrar aqui para fechar essas consultorias. E se eu quisesse, e eu não quero, até porque não é o que eu falo aqui para vocês fazerem, né? Mas se eu quisesse, eu com certeza estaria com a agenda lotada de consultoria. No momento, por exemplo, eu não tenho agenda para consultoria, né? Então, é exatamente isso. Eu comecei a aplicar isso, deu certo para mim. O que eu fiz? Fui aplicar nas minhas alunas. E aí começou a acontecer um negócio muito, muito, muito doido. Que foi o seguinte: um post, um paciente. Na consultoria, principalmente, né? O primeiro post que a pessoa fazia, o primeiro post que eu passava para ela fazer, ela já começava a captar pacientes. Esse post que eu vou ensinar para vocês, ele funciona muito. Por quê? Esses dias eu escutei essa frase, ficou muito gravada na minha cabeça, né? Isso que eu vou falar para vocês. A internet pode mudar, mas o comportamento humano não muda. O que isso significa? O ser humano, ele sempre vai precisar de alguma forma, sentir desejo para fazer alguma coisa. Despertar desejo, despertar curiosidade. Para que ele foque em uma coisa, aquilo precisa chamar a atenção dele.
Então a internet vai mudar, as estratégias vão mudar, mas o comportamento humano não muda. E se tem uma coisa que chama a atenção do ser humano, é história. É você saber prender a pessoa dentro de uma história. Então, eu vou passar aqui pra vocês exatamente o formato, e você pode ver em todos os posts do meu Instagram. Esse é tirando o Reels, eu acho que esse é o único formato de post que eu utilizo, que é exatamente o único tipo de post que você precisa de fazer. Você precisa de fazer Reels também, mas em feed é o único tipo de post que vocês precisam de fazer. Outro erro que vocês cometem, que eu não coloquei aqui, mas que me veio na cabeça agora, é ficar fazendo post estático. Vocês postam a imagem e texto embaixo. Gente, vocês leem texto? Não. Vocês não leem texto em foto, assim, um textão. Não é. A não ser que o texto esteja decorado com 30 emojis, com coração. Senão a gente não lê, né? Então, não é para fazer post estático também. Porque post estático não chama atenção. A não ser que você dê um jeito de prender a pessoa ali. A não ser que seja uma informação muito boa, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês como criar esse conteúdo, tá? Que é exatamente o conteúdo que eu criei aqui. É o conteúdo que chama a atenção de vocês. E aí eu quero que vocês me contem aqui nos comentários. Quem aí já começou a assistir uma série e teve o pensamento assim, ó. É exatamente isso aqui que vocês vão aprender a fazer. Começou a assistir uma série, pensou assim, eu vou assistir um episódio dessa série. E aí, no final do episódio, teve, como é que eles falam? Plot twist, é assim que falam? Teve um plot twist, teve um negócio muito doido que aconteceu. Você fala assim, putz, eu vou ter que assistir o segundo episódio. Já aconteceu com vocês? Coloca aqui pra mim, sim ou não. Vou ter que assistir o segundo episódio desse negócio. Não vai ter jeito. Já aconteceu com vocês isso? Por isso os stories são tão bons pra conectar. Exatamente, Su. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Marina entrega o ouro. Obrigada, Ana. Todas as vezes. Sempre. Por quê? Porque a história chama atenção. História envolve. Se tem uma coisa que o ser humano é curioso. Vou contar uma coisa pra vocês. Se o Júlio me perguntar, eu nunca estive aqui contando isso. Se alguém contar pra ele, eu vou bloquear. Não conta pra ele, que eu vou contar pra vocês. O senhor, meu marido, acredito que eu vou contar isso aqui. É só pra vocês entenderem. O senhor, meu marido, ele não pode escutar um passarinho na rua. Que ele faz assim, ó. Ele tá sentado na cadeira. Ele tá sentado na cadeira aqui. Ele escutou um barulho, ele faz assim, ó. Isso quando ele não vai na frestinha do portão pra ver o que tá acontecendo. Então, assim. Ó, tá pra nascer uma pessoa fofoqueira igual o Júlio. Curiosa igual o Júlio. Ninguém conta pra ele. Não tá aqui não, né? Espero que não. Mas por que eu tô falando isso pra vocês? Porque, gente, a gente é assim. A gente gosta da fofoca. Por que a gente gosta de Big Brother? Por que a gente segue página de fofoca? Porque a gente gosta de fofoca. A gente gosta de história. A gente gosta de entender o que vai acontecer depois. O ser humano é assim. O marketing muda, a internet muda, o comportamento humano não muda. Então, a partir de hoje, vocês vão seguir esse formato que eu vou ensinar aqui pra vocês. Certo, pessoal? Primeiro ponto. Primeira coisa desse post, né? Primeira coisa que precisa de ter num post que de fato atrai as pessoas. É um título interessante. Lembra que um dos erros é fazer título nada a ver? Eu preciso que vocês entendam o seguinte. Você precisa de fazer conteúdo para os outros, não para você. Ai, nossa, seria interessante eu fazer um post falando dos sinais que a ansiedade causa no corpo. Tá, é interessante para você, mas e para o seu público? Não tô falando que sim ou que não, não, tá? Comportamento desenvolve, exatamente. Desenvolve e a gente vai acompanhando. Gente,
Vocês precisam de fazer conteúdo pro público, não para vocês. Vocês estão fazendo conteúdo para vocês. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Você precisa de chamar a atenção do seu público de alguma maneira. Você precisa, de alguma maneira, fazer com que o seu público queira, no meio do feed dele lá, com 200 mil posts, ele queira parar no seu e ler. Me conta aqui, vamos lá, me conta aqui nos comentários que tipo de conteúdo vocês costumam parar para ler. Qual é o conteúdo que chama a atenção de vocês? Quando tá escrito assim, ó, principalmente página de fofoca, quando tá escrito assim, ó, urgente, às vezes não é urgente. Eu quero morrer quando não é urgente. Quando tá escrito assim, ó, urgente, aí tem a setinha lá, faz, né, o bagulho lá, e tem lá, urgente. Eu quero morrer, eu tenho que ler, porque vai que é urgente, né? E vocês? Qual é o conteúdo que chama a atenção de vocês? Me conta aqui nos comentários. A gente vai identificar juntos quais são os itens de um título que chama atenção. Fofoca. Quando fala que é urgente. O que mais? O que costuma chamar a atenção de vocês? Vocês estão muito quietos, vocês fazem favor de me responder. A vida do outro. Luto, separação. Quando o título é direto na dor que eu estou passando. Um presente gratuito. Muito bom. Muito bom. Quando tem alguma coisa de graça. Quando é alguma coisa que mexe muito né, com a dor que a gente está sentindo. Uma surpresa. A vida do outro. Então vamos lá. Vocês vão ver que exatamente isso aqui que vocês me contaram são os pilares que eu trouxe aqui. Eu trouxe aqui 4 pilares de um título que chama atenção. Você não precisa de usar todos esses pilares, mas precisa de estar dentro de um deles. Eu trouxe exemplos também, tá? Como fazer, erros, sorteio. Primeiro pilar, curiosidade. Por que que eu leio a notícia quando tem lá urgente? Curiosidade. Curiosidade. Quando tem uma surpresa. Então, tem uma surpresa. Isso gera curiosidade. Então, um título que chama atenção é um título que muitas vezes, né, um dos pilares, é gerar curiosidade. A pessoa ficar curiosa para entender o que você está falando ali, né? Então, por exemplo, eu trouxe aqui, ó, até alguns títulos para vocês entenderem, ó. Olha só. Eu não sabia como acabar com o ciúme até que eu descobri isso. Eu não sabia. A gente tá falando dos títulos que chamam atenção, tá? Um dos pilares é a curiosidade. Eu não sabia como acabar com os ciúmes até que eu descobri isso. Aí a pessoa tá passando pelo, né, sofre com ciúmes, aí entra no que a Kivia falou aqui, ó, o título vai direto na dor que ela tá passando, né? Então, tá passando por aquela situação e ela vê um título desse. Ela vai querer saber o que é isso. O isso. E isso vai prender a atenção dela. Outro erro, ó, outro título, né? Outro exemplo de título. Esses X erros estão te impedindo de 3 pontinhos. Esses 5 erros estão te impedindo de conseguir o emprego que você quer. A pessoa vai querer saber onde ela está errando. Ontem a gente não fez aqui, o desafio de ontem para o feed, não foi fazer o post de erros, contando os erros. Por quê? Porque quando você conta os erros, a pessoa quer saber no que ela está errando. Ela quer saber se ela está fazendo alguma coisa errada. Se eu falar aqui para vocês que tem um erro fatal que vocês cometem e que impede vocês de captar pacientes, vocês vão querer saber o que é, tá? Então, ó, esses X erros estão te impedindo de, sei lá,
Viver a vida que você sempre sonhou. Outro título. E se eu te disser... Ah, esse eu vi hoje, gente. Esse aqui, eu tava vendo vídeo no YouTube hoje e passou o anúncio. Se eu parecer de vocês, depois vocês me contam. Mas passou o anúncio pra mim assim, ó. E se eu te disser que você não é quem você é? A moça falando, né, no começo do título. Eu falei, ué, como assim? Como se eu não sou quem eu sou, né? Então, é um título que chama atenção, tá? Vou dar uma dica pra vocês. Anota essa dica aí. Anota essa dica aí. Sabe como que você faz pra encontrar títulos, pra se inspirar em títulos que chamam a atenção? Vou dar 2 dicas. Dica número 1. Você vai entrar no aplicativo vizinho. Você sabe qual que é o aplicativo vizinho, né? Esse mesmo você tá pensando. No aplicativo vizinho. E vai ver os títulos que coloca. E aí você vai fazer o exercício de sair do automático e parar para perceber quais são os vídeos que você para. Por que você para no vídeo? Você nunca viu a pessoa. Põe lá na For You. Não põe nos que você segue, não. Na sua For You. Passa os vídeos. Quando você parar no vídeo, você fala, por que eu parei nesse vídeo? Alguma coisa te gerou curiosidade. Alguma coisa te chamou a atenção. Então é um ótimo lugar para você aprender a chamar a atenção das pessoas. Tá? Seja no título, seja às vezes na capa do seu post, nas cores que você usa, na roupa que você tá? Vai ficar salvo, fica tranquilo. Então, entra lá. Outra dica, dentro do aplicativo vizinho, você vai na barra de pesquisar. Essa dica aqui eu duvido que vocês já tenham ouvido fora daqui. Duvido. Aquele que começa com T. Esse mesmo. Parece que a gente tá falando de Valdemar, né? Ó, você vai entrar no aplicativo vizinho, pesquisar. Você vai pesquisar lá o seu nicho. Você vai ver que vai aparecer uma For You só de vídeo do seu nicho. E aí você vê os títulos que as pessoas usam pra você modelar, pra ver o que te chama atenção, tá? Então, primeiro pilar, curiosidade. Segundo pilar, que faz com que as pessoas queiram ler, né? E que gera curiosidade, né? Identificação. Quando você coloca um título ou alguma coisa que a pessoa se identifica, ela para ler. Então, e como você gera essa identificação? Colocando coisas que você já passou e que o seu público passa também. Ou que algum paciente seu já passou e que você sabe que o seu público ali passa também. Então, por exemplo, um título que inclusive eu vou fazer um post com esse título. Ó, eu precisei vender meus móveis para pagar o aluguel. Gera identificação. Porque muitas pessoas já passaram por isso, ter que vender alguma coisa em casa para pagar o aluguel. A pessoa vai querer saber. E isso gera, além de gerar essa identificação, gera curiosidade. Se não gerar identificação, gera curiosidade, né? Nossa, ela teve que vender o móvel de casa, né, para pagar o aluguel. Como assim? Né? A pessoa, você tem que trazer para a pessoa a frase assim, ó. Ela tem que implantar na pessoa a frase assim, ó. Como assim? Ela tem que pensar isso. Como assim? Né? Ou então, ó. Eu tomava medicamento para não precisar ficar acordada. Isso aqui é verdade, tá, gente? Isso aqui eu peguei da minha história mesmo. Se eu falasse de ansiedade ainda, eu faria um post com esse título. Eu tomava medicamento para não precisar ficar acordada. Chama atenção, gera identificação. Muita gente faz isso, tá? Curiosidade, identificação. É assim, ó, a sigla é CC. Curiosidade e identificação. Agora eu vou falar o C e depois o outro I. Outro pilar. O título, outro pilar, né, para você criar um título que chama atenção, é você usar um título contraintuitivo. O que é um título contraintuitivo? É você falar uma coisa que ninguém está esperando. Por exemplo, aquele primeiro lá que me despertou curiosidade, ele é contraintuitivo. E se você descobrisse que você não é quem você é? Como assim? Eu não sou quem eu sou? Sou sim. Inclusive, até me repeliu. Falei, não quero ver essa porcaria também. Como assim eu não sou quem eu sou? Né? Contraintuitivo. É você falar e contra alguma coisa que o seu paciente, que os seus seguidores fazem de errado
Ou que você vê no mercado, né, da psicologia outros profissionais falando que aquilo ali funciona e que você acha que não funciona. Por exemplo, eu tenho vários aqui, né? Esses dias eu postei assim, ó, postar agenda aberta funciona sim. E funciona mesmo. E aí, vai vir os marqueteiros e falar, não funciona, tem que postar conteúdo de valor. Eu vou falar, não funciona, conteúdo de valor, tem que postar agenda aberta. Então eu postei, postar agenda aberta funciona sim, né? Outro exemplo, vamos para a área de vocês, né? Um título contraintuitivo. Você vai continuar solteira se procurar um namorado. A pessoa vai pensar, como assim? Vou continuar solteira se eu procurar um namorado? Gente, eu inventei isso aqui, tá? Nem sei se faz sentido. Eu inventei. Você vai continuar solteira se você procurar um namorado. Outro título contraintuitivo. Esse que não é tanto, mas serve. Tomar chá para controlar a sua ansiedade não funciona. Inclusive aqui, se você concorda com isso, você pode até trazer a questão das terapias alternativas. A questão... Enfim, não vou entrar aqui não, porque eu não quero polêmica nesse vídeo. Estou em paz, tô querendo entrar não. Mas, se você, né, não concorda, você vai lá e fala, tá? Outro título contraintuitivo. Continue dependente do medicamento e você viverá a vida se sentindo mal. É lógico que no post você vai explicar a importância do depoimento, do medicamento. Mas no título você vai pôr isso para chamar atenção. Ah, porque aí todo mundo vai achar que não precisa tomar medicamento. Não é isso que eu tô falando. Tô falando que você vai explicar no post a importância do medicamento. Mas no título você vai colocar isso para chamar atenção. Certo? Fez sentido até aqui, gente? Então, ó, curiosidade, identificação, títulos contraintuitivos e o último I, impacto, né? Títulos que gerem impacto na pessoa. Por exemplo, aquele mês que eu falei, eu precisei vender meus móveis para pagar o aluguel. Ontem a minha professora, ela fez um post assim, ó. Eu não gosto de me ver grávida. Ela fez um post assim, eu não gosto de me ver grávida. Gera impacto. Então o que você vai fazer? Você vai pegar no seu nicho e você vai começar a escrever títulos. Escreve os títulos para quando você precisar de usar, tá? Títulos que gerem impacto, títulos contraintuitivos, títulos que gerem identificação e títulos que despertem a curiosidade do público. Certo, gente? Foi até aí? Foi? O segundo... Então, pronto. Você vai escrever o título. Ó, continue agindo... Olha, perfeito, Su. Continue agindo como se nada estivesse acontecendo e as coisas só vão piorar no seu relacionamento. É isso. É isso, perfeito. É isso aí. Primeiro ponto é o título. Você vai escrever um título que chame muito a atenção da pessoa. E aqui, o que é interessante? Deixa eu abrir aqui de novo. O que é interessante? Que de preferência, esse título remeta a uma história. Porque o seu post vai ser baseado numa história. Você vai contar uma história, ou seja, você vai... Nem sempre uma história, mas você vai criar uma narrativa para contar o que você tem para contar. Em vez de dar 5 dicas, você vai contar como que você aplicou isso na sua vida, como que você aplicou isso na vida de um paciente. Então você vai criar uma narrativa, de preferência, uma narrativa para dar aquelas dicas ali. E o título, de preferência, sempre remetendo a uma história. Se não estiver remetendo a uma história, não tem problema, mas de preferência, remetendo a uma história que você vai contar. Porque vocês lembram do Júlio. Quando vocês for fazer curso, vocês lembram do Júlio. Porque o ser humano é curioso, fofoqueiro. Ele quer saber o que está acontecendo na vida do outro. Certo? Fez o título? Agora a gente vai para a estrutura do post. Gente, esse é o único tipo de post que vocês precisam de fazer. Lá no Planner tem vários tipos de posts, mas todos eles cabem dentro dessa estrutura que eu estou mostrando aqui para vocês. Todos eles. Esse post, uma coisa importante. Esse post, ele anota, para tudo. Para tudo. Pega papel, caneta. Anota aí, ó. Post, anota. Post é feito em formato carrossel.
post é feito em formato carrossel. Aí embaixo você escreve assim, ó: ninguém lê texto hoje em dia. Ninguém lê texto hoje em dia. Podemos usar a nossa história, pois na faculdade é sempre dito que não podemos nos colocar como exemplo de. A faculdade no Brasil, lá fora, é vista como atrasada. É isso que eu tenho para te dizer. É vista como atrasada. Não tem nenhum lugar no código de ética dizendo que você não pode usar a sua história. Lógico que depende muito da sua abordagem. Eu sei que existem abordagens que eu até fazia, né, da faculdade, usava para fazer atendimento, que falam muito dessa questão de não poder usar a sua história, mas o que acontece? Porque, ai, gente, desculpa, mas assim, ó, sujeito suposto saber. Perfeito, né? Não tem problema nenhum. O sujeito suposto saber não tem problema nenhum, ele é perfeito, ele é uma divindade. E não tem problema nenhum na vida dele. E aí o que acontece? Sujeito suposto saber, o seu paciente tá aqui, ó. Aí, o que acontece? O Instagram é uma rede de relacionamento. Se você tá aqui e o seu seguidor tá aqui, ele não gera conexão. Aqui é uma rede de relacionamento. Não tem relacionamento. Não tem relacionamento. Tem uma hierarquia. Fica tranquila quanto a usar histórias da sua vida. Porque a vida é sua. Você pode usar onde você quiser. Não tem nada escrito no código de ética dizendo que você não pode trazer histórias da sua vida. A faculdade no Brasil é atrasada. Existem coisas que a gente aprende hoje na faculdade de psicologia que lá fora é visto como história da psicologia. Então pode ficar bem tranquila quanto a isso, tá? Eu lembro, até contar uma história pra vocês. Eu lembro que eu fazia estágio na faculdade, sempre de atendimento clínico. E uma vez a minha paciente perguntou pra mim, ela era católica, a paciente. E uma vez ela perguntou pra mim se eu era católica também. Não, mentira. Ela perguntou pra mim qual era a minha religião. E a minha supervisora falava tanto que eu não podia falar nada de mim, que eu entrei em desespero. Eu fiquei sem saber o que responder. Falei que eu era católica também, só que eu não sou católica. Então, sabe, não tem nada. E eu, assim, depende muito de abordagem. Depende muito de muita coisa. Eu trabalho com a TCC. Na TCC não existe isso. A gente ter um vínculo com o nosso paciente não atrapalha no processo, inclusive ajuda, né? Então isso traz vínculo, você saber da vida da outra pessoa. Então pode ficar tranquila quanto a isso. Título: história envolvente. O que você vai contar nessa história? Porque é o seguinte, ó, se a gente for parar pra pensar, como que você quer ajudar um paciente, como que o paciente vai sentir confiança em ser ajudado por você, né? Em fazer psicoterapia com você, se ele nem sabe se você tem capacidade de ajudar ele. Se ele nem sabe se você tem condições de ajudar ele, se você sabe do que você tá falando, porque você não pode falar nada da sua vida. Então tá, título interessante. Segundo ponto, você vai trazer o conteúdo no meio de uma história. Então, post em formato carrossel. Então, põe o título. Na próxima imagem do carrossel, você vai começar a contar aquela história. Eu trouxe 2 exemplos de posts para vocês entenderem isso aqui, tá? Então, você vai começar a contar o conteúdo. Então, sei lá, em vez de você postar 5 dicas, você vai dar essas 5 dicas no meio de uma história, tá? Então, você vai contar a história daquele título ali. E sobre o que pode ser essa história, tá? Essa história pode ser sobre você, pode ser sobre os seus pacientes pedindo autorização, ou sobre outras pessoas. Autorização escrita, vocês leram a norma, né, do CFP. Se não leu, vai lá ler, ou então para de falar que é psicólogo. Porque para postar depoimento você tem que pedir autorização. Então, ó, sobre você, as histórias podem ser histórias suas, histórias de pacientes que você já atendeu, ou histórias de outras pessoas que você já ajudou, ou de outras pessoas que você conhece. O intuito da história, gente, é prender a pessoa ali. Você vai dar conteúdo no meio, mas você precisa de uma história para prender ela ali, tá?
Então, vitórias que um paciente seu ou que algum, sei lá, sua mãe já teve, tá? Erros que você já cometeu. Se você já passou, muitas vezes vocês escolhem um nicho, né, de acordo com a sua vivência. Então, por exemplo, eu escolhi falar de ansiedade porque eu sou uma pessoa muito, minha psicóloga tá, que eu não posso falar que eu era não, sou uma pessoa muito ansiosa. Então, erros que você cometeu, né, quais foram os erros que você cometeu tentando lidar, por exemplo, quais são os erros que eu cometi tentando lidar com a ansiedade? Quais foram as vitórias que eu tive após conseguir controlar minha ansiedade, né? Ou então, de pacientes, né? Pacientes que eu já ajudei com ansiedade. Quais foram os erros que eles cometiam antes do tratamento? O que eles conseguiram depois de fazer o tratamento, durante o tratamento? Outra coisa, situações do dia a dia e os aprendizados que essas situações te trouxeram, tá? Então, nossa, vi hoje na rua, fui contar outra história pra vocês. Fui atravessar a rua esse dia e quase morri. Passei na frente do ônibus, o ônibus brecou em cima de mim e eu tive que voltar, sair correndo. Por que isso aconteceu? Porque eu tomei mais remédio do que eu devia tomar. Dá um post. Situação que eu vivi e os aprendizados que essa situação me trouxe. Tá? Só não falar assim, deixa eu contar uma coisa pra vocês já querem saber o que é. Vocês viram tanto que a história conecta. Então, situações do dia a dia, coisas que você aprendeu, seus aprendizados, coisas que os seus pacientes, que as pessoas que você conhece aprenderam, coisas que você viu na rua. Então, nossa, vi na rua fulaninha falando que não consegue sair do relacionamento. Faz um post sobre isso. Pode ser também posts com histórias fictícias, tá? Depois eu vou até mostrar um pra vocês que a minha aluna fez. Deixa eu anotar aqui, senão eu vou esquecer. História fictícia. Que ficou muito bom. O que você pode fazer? Todos os dias, comece a anotar as situações que você vive no seu dia a dia. No final do dia, você faz meio que um diário, põe no bloco de notas as situações que você viveu, anota. E aí, quando você for fazer um post, você olha lá o que você poderia usar, tá? Aí tá. Falei aqui sobre o que pode ser história. Agora vamos montar essa história. Uma história, gente, ela tem início, meio e fim. Então eu vou ensinar pra vocês o que colocar no início, no meio e no fim. E eu já vou dizer aqui pra vocês o seguinte. Que a história, o post, né, esse post que é o melhor formato, ele tem um título interessante, uma história envolvente e o principal ponto eu vou falar no final, que é no final da história, tá? Que é a finalização dessa história, que é onde vocês mais erram e que é o maior motivo de você não conseguir vender os seus serviços, tá? É o maior motivo, eu vou contar pra vocês no final. Então, ó, a história dividida por início, meio e fim. No final, onde vocês mais erram. Vou contar o início e meio, depois eu conto o final, tá? Como que você vai iniciar? Lá, perfeito, ó, a história da Giovanna Eubank, né, e seus filhos é uma boa pra essa semana, ótimo. Quem aí não queria saber se ela deu uma porrada na mulher ou não, né? Tá, vamos lá. O que você vai contar no início da história? Eu trouxe 2 exemplos e eu vou mostrar pra vocês, tá? Primeiro exemplo. Trouxe 2 roteiros aqui pra vocês copiarem, tá? Primeiro roteiro. Você vai contar o início da história. Como que aquela situação iniciou? O que você ou outra pessoa estavam passando quando isso aconteceu? Vou abrir um exemplo aqui no computador para poder mostrar para vocês. Então, você vai começar contando o que estava acontecendo até você resolver aquele problema, tá? O que estava acontecendo na sua vida ou na vida de outra pessoa que aquilo aconteceu. Vou aqui. Tô com medo do celular cair do tripé. Vou virar meu celular para vocês verem. Ó. Título atrativo. É por isso que você continua com a agenda vazia. Eu conto o início da história. Talvez você não saiba, mas eu comecei a atender em 2019. O valor da minha sessão era R$20 e eu tinha só uma paciente que ia de 15 em 15 dias.
Em paralelo a isso, eu tinha uma bebê de 2 meses que dependia de mim literalmente para sobreviver, porque ela só mamava no peito e não dava para fazer muita coisa. E foi assim o meu primeiro ano de atendimento. 3 ou 4 pacientes que não pagavam R$50 na minha consulta. Até que eu entendi onde eu estava errando. Ah, tá. Esse foi... Nossa, fechei meu tripé, gente. Peraí. Aí, abri. Foi assim que eu iniciei essa história. Contei o que estava acontecendo, como era antes. Você vai contar também, de preferência nesse formato que eu te mostrei aqui. Imagem e texto. Porque é o que chama atenção, tá? Foi até aí, gente? Deu pra entender até aqui? Tá fazendo sentido? Depois, fez o início da história. Conta o início da história. Depois, você vai contar, no meio da história, você vai contar o que você descobriu e que mudou tudo. Ou qual foi o aprendizado que você teve. Então, eu vou virar novamente. Cadê? Aqui. A partir daqui, eu vou contar o que eu descobri, ó, até que eu entendi onde eu estava errando. É interessante colocar essas frases aqui também, tá, gente? Essas frases aqui que chamam a atenção. Tá vendo? Essas frases aqui que geram curiosidade no meio do texto. Ó, vou contar aqui o que eu aprendi. Eu não tinha resultado porque eu não tinha uma estratégia. Eu postava dicas no feed, bastidores nos stories, com o pensamento de que alguém ia ver, achar o conteúdo bom e perguntar o valor da minha sessão. Eu não tinha consciência de que se as pessoas estão no Instagram para se entreter e não para comprar, de que as pessoas estão no Instagram para se entreter e não para comprar, e que por isso eu precisava de criar estratégias de conexão, autoridade e venda para conseguir captar pacientes e vender meus serviços. Eu tô contando aqui o que eu descobri. Além disso, eu não tinha uma boa oferta. Eu não sabia quais palavras usar para explicar como que o meu trabalho poderia ajudar. Ó, foi aí que eu descobri que para vender no Instagram é necessário atrair, gerar conexão, demonstrar autoridade para depois vender. E então eu comecei eu ainda tô no meio da história aqui, tá? Aqui eu dou a dica. Aqui tem a diquinha. Eu poderia fazer assim, ó, dicas para captar pacientes. Poderia ser o título e colocar só isso aqui. Ia chamar atenção como história? Não. Aí eu dou as dicas aqui, ó, contar histórias, atrair pessoas, criar estratégias para gerar conexão, dou a dica. E aqui a gente vai pro final da história, porque daqui a pouco eu volto. Deu para vocês entenderem a estrutura? Contei o que estava acontecendo e o que eu descobri que mudou o meu jogo. Pode fazer isso para você, para um paciente, para uma história que você escutou na rua. É só você ter um pouquinho de paciência, sentar... Já vou dar um puxão de orelha. Só você ter um pouquinho de paciência, sentar a bunda na cadeira e começar a escrever o que vier na sua cabeça. Ai, não consigo adaptar para o meu nicho. Você tentou? Você sentou a bunda na cadeira e escreveu? Tá? Então tá. Segundo roteiro. Aí depois eu vou pro final dos dois, tá? Ou melhor, eu vou acabar esse roteiro e depois eu volto e mostro o outro pra vocês não confundirem. Então, início da história, como que aquela situação se iniciou, o que você ou que outra pessoa estavam passando quando isso aconteceu. Depois, no meio, você vai contar o que você descobriu e que mudou tudo. Qual foi o aprendizado que você teve. O tapa que eu precisava. Olha aqui, a chinela roda, hein? A chinela canta. Aí vem um ponto muito importante aqui, que ele pode ser colocado tanto no meio quanto no final da história. Que é aquele ponto que eu falei pra vocês no início da aula. Despertar desejo no público de que você tem algo que eles precisam. Vai ficar gravada a live, viu, gente? Despertar desejo no público de que você tem algo que eles precisam. Como que você faz isso? A história por si só já gera essa conexão. Porém, qual é o elemento que você vai colocar no meio dessa história ou no final para gerar desejo?
no meio ou no final da história, você precisa de citar os seus serviços. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Nessa história que a gente está lendo aqui juntos, que a gente está analisando, o meu objetivo era trazer vocês para a live de sábado. Então, o que eu fiz? Eu citei a live. Eu coloquei elementos que despertassem o desejo de vocês em estar na live. Então, como que eu fiz isso? Ó, vou virar aqui para vocês verem. Aí. Ó, aqui, vou voltar um pouquinho. Aqui, eu dei a dica. Como que eu dou essa dica? Anota isso aí. Como que eu dou essa dica? Eu conto o que eu fiz. Então, o que eu fiz? Contei histórias ao invés de só dar conteúdo. Eu não conto como. Vocês sabem o que eu fiz? Eu atraí mais pessoas para o meu Instagram. Eu não conto como eu fiz isso. Eu só conto o que. O como eu não conto. Isso já gera desejo, que a pessoa quer saber como colocar isso em prática. Faz sentido? Coloca aqui pra mim. Faz sentido. Aí, aqui eu começo a trazer o elemento de desejo. Ó, eu vou te ensinar a fazer o mesmo para que você nunca mais sofra com a agenda vazia. Então, eu falei aqui o que eu fiz e vou falar. E falei que eu vou ensinar a fazer o mesmo. Onde? Numa aula. Onde eu ensinei o como. Ó, na aula eu ensinei o como. Roteiro de 1 semana de conteúdo para o psicólogo copiar e colar para atrair pacientes. Sábado, tal, 10 horas da manhã. Para participar, escreva a aula nos comentários. O pessoal escreveu. Então, o que eu fiz? No meio do meu conteúdo, primeira coisa, quando eu fui dar a dica, quando eu fui falar o meu aprendizado, eu coloquei o que eu fiz, não como. Então, por exemplo, nossa, como que eu controlei minha ansiedade? Eu aprendi técnicas de respiração. Não falo, aprendi uma técnica de respiração que eu conseguia fazer, apesar de eu nunca ter feito antes. Não conto qual é. Eu conto o que, eu não conto como. Eu deixo para contar o como no meu produto pago, na minha live que vai ter uma oferta, no vídeo que a pessoa vai ganhar se ela compartilhar aquele post, nesse vídeo vai ter uma oferta. Fez sentido, gente? Então você vai despertar o desejo no público de que você tem algo que eles precisam. E aí a gente vai para o final, que é o principal. O principal. Esse aqui é o maior motivo de vocês não conseguirem vender os serviços de vocês no Instagram. Presta atenção. Não quero ver ninguém errando nisso aqui mais. O convite para o próximo passo. No final do post, pé, caneta, papel. Depois eu quero que vocês tira foto do papel escrito isso e me marca para eu repostar nos stories. Todo mundo que fizer eu vou repostar. Escreve assim, ó. Não. Escreve. Escreve aí. Vocês estão escrevendo? Põe aqui, tô escrevendo. Escreve. No final do post, não pedir curtidas, comentários e salvamentos. Você perde uma chance tão grande quando você faz isso, mas muito grande. Mas muito grande. Final de post não é para pedir curtidas, comentários e salvamentos e compartilhamentos. A não ser que seja de maneira estratégica. Que aí eu ensino isso lá na mentoria, muito complexo aqui. Vou ensinar aqui. Mas, ó, o convite para o próximo passo, ou melhor, no final do post, você vai fazer um convite para o próximo passo. Você falou o que você fez. O como você vai colocar no final. No lugar tal, eu vou te ensinar como. Na psicoterapia, eu vou te ensinar como. Na live tal, e no final da live você faz uma oferta para psicoterapia, eu vou te ensinar como. Vocês erram aqui porque no final do post, vocês ficam pedindo curtida, comentário. É a mesma coisa que você pôr fogo no post. Matou o post. Então, o que você precisa de fazer? Esse é o principal ponto. Eu não quero ver ninguém errando isso aqui. E eu olho, viu? Eu olho. Quando vocês mandam lá, igual ontem, vocês me mandaram adoidado, que fizeram o post de ontem, eu olho um por um.
eu olho. Então, se eu ver, ó, vocês não me conhecem. Meus alunos tá aí, vocês podem contar pra eles como é que é o negócio. Gente, eu vou, sem ser chamada, dou pitaco e ainda mando você apagar e fazer de novo. Tô brincando, não manda apagar não. Mas eu olho. O que você vai fazer aqui? Você sempre no final do post vai ajudar o seu seguidor a traçar um caminho que leve para oferta. Então, por exemplo, no final do post você pode chamar para psicoterapia. Se esse post fez sentido para você, a psicoterapia pode ajudar. Se você comete esses erros, a psicoterapia pode te ajudar, tá? Então você pode falar, levar a pessoa para psicoterapia, pode levar a pessoa para uma live, onde na live você vai fazer uma oferta. Você pode falar para a pessoa que você gravou um vídeo especial com aquele como, e no final desse vídeo você faz a oferta. No final do post, chama a pessoa para os stories, e nos stories você dá um conteúdo e chama para oferta, tá? Certo, gente? Acompanha de pertinho e corrige tudo. Carol tá de prova. Eu vou falar eu também, tá, cara? Eu e a Carol montamos um grupo de desafios na última semana, juntas, 100% juntas. Carol é minha aluna da mentoria. Ó, segundo roteiro, tá? Lá no início agora, segundo roteiro. Gente, é praticamente igual, isso aqui você vai adaptando. Início, você vai contar o que estava acontecendo antes do seu paciente ter aquele resultado. Aí eu peguei aqui um post da minha aluna modelo, que é a Lorena, sempre trago o exemplo dela aqui. Mas é porque os posts dela são muito bons. Olha só. Essa semana, fiquei muito emocionada com a história da paciente. Olha só o que aconteceu. Título chamando atenção. E aqui ela vai contar o que estava acontecendo com a paciente antes dela ter um resultado. Antes dela ter ficado muito emocionada com a paciente. Como uma psicóloga preparada, não chorei na sessão, até porque aquele momento não era meu, era dela, mas sempre colocando o elemento de curiosidade no final. Deixei claro o quanto eu sentia pela situação que ela me trouxe, e que apesar das suas preocupações de se enxergar sozinha e desamparada, eu estava com ela, e o inesperado aconteceu. Ela contou como que estava antes. Agora, vou nem virar a câmera. Ó. Agora você vai... Então você contou o que estava acontecendo antes do paciente ter aquele resultado. E agora você vai contar o que você fez para ajudar esse paciente. E olha só. Deixei claro quanto eu sentia pela situação que ela me trouxe, que apesar das suas preocupações de se enxergar sozinha e desamparada, eu estava com ela e o inesperado aconteceu. Olha que história simples, gente. A paciente sorriu. Essa foi a história da Lorena. E ela conseguiu muitos pacientes com esse post aqui. Disse o quanto a terapia está sendo importante para amenizar suas ansiedades e expressou os seus sentimentos de forma profunda, como nunca havia feito antes nas sessões anteriores. Naquele momento eu entendi ainda mais que não é somente a teoria. É humanização, acolhimento, empatia com a dor do outro. Isso é muito raro hoje em dia. E por esse motivo eu tomei uma decisão. Quero te ouvir. Me manda um oi na DM. Separei 2 horários na minha agenda para entender quais são suas necessidades e ajudar a amenizar suas ansiedades e preocupações. Ó, o Instagram da Lorena... Opa! O Instagram da Lorena é Psi Lorena Silva. Fez sentido, gente? Vocês conseguiram entender? Foi? Agora deixa eu contar uma novidade pra vocês. Quem aí já é aluno do Planner, manda um eu, que eu tenho uma novidade pra te contar. Tem uma coisa pra te falar. Só pra quem é do Planner. E meus alunos da mentoria também. Eu passei por isso na semana passada, olha que bacana. A Tati mandou eu. Ó, tô vendo muito aluno meu aqui, vocês mandam eu aqui. Só pra quem é do Planner, presta atenção. Ó, eu vou chamar alguém aqui, eu só vou dar essa novidade, e vou chamar alguém aqui pra montar uma história envolvente, na prática, ao vivo. Ó, a Rafa. O que vai acontecer?
Anota aí. Na próxima segunda, dia 9 de agosto, nós vamos ter uma aula ao vivo. Aí deixa eu explicar. Para quem não sabe, eu tenho um planner de conteúdo com tudo que você precisa de postar o ano inteiro, de janeiro a dezembro, com tudo que você tem que postar no feed, nos stories, todos os dias. Lá tem aulas explicando como usar o planner, tem aula de produção de conteúdo. É muito completo, tem conteúdo pro ano inteiro. E o valor desse planner é R$27. Então, assim, é um lanche. Esse dia a menina até me mandou assim, quem me dera fosse um lanche, né? Um lanche não é R$27 não, é muito mais caro. O que vai acontecer? Tem o planner lá. Segunda-feira... Peraí, eu sou péssima com data. Isso, dia 8. Dia 8. Dia 8. Deixa eu até fazer um negócio aqui já que eu esqueci. Enquanto eu vou falando aqui, eu vou conversando com vocês. Dia 8, segunda-feira, nós vamos ter uma aula ao vivo. E o que a gente vai fazer nessa aula? Gente, deixa eu só fazer uma coisa aqui rapidinho. 1 minuto e eu já venho. Rapidinho. Ah, não adianta. Tá. O que nós vamos fazer nessa aula de segunda-feira? Eu vou montar junto com vocês o calendário inteiro de agosto. Ah, já sei como que eu vou conseguir isso. Espera aí, gente. Tô procurando um link aqui que vocês vão me pedir e eu vou ter que passar pra vocês. E eu esqueci de pegar. É isso que dá não saber delegar, tá? Eu tenho suporte, mas eu não delego. Rapidão. Aqui. O que nós vamos fazer segunda-feira, dia 8? Nós vamos montar o calendário editorial de agosto inteiro, juntos. Todos os posts de agosto pro feed e pros stories juntos, certo? Segunda-feira, dia 8, às 6 horas da tarde. O que você precisa de fazer? Peraí, gente. Oh, Deus. Peraí. Não tô conseguindo pegar o link. O que vai acontecer? Deixa eu falar aqui primeiro, agora mesmo eu pego o link. O que nós vamos fazer? Segunda, 8 do 8. 8 do 8. Confundi totalmente as coisas. Segunda, 8 do 8, às 18, eu vou dar uma mentoria, uma imersão gratuita pro pessoal do Planner, ensinando a tudo que eles precisam de postar em agosto. Eu vou mostrar pra vocês o Planner e vou mostrar como que a gente vai fazer. É o seguinte, aqui no Planner, ó, a gente tem as semanas, tá vendo aqui embaixo? Ó, tem todos os meses. E aqui a gente tem, ó, a semana 1, semana 2, semana 3 e semana 4. Cada semana, a semana 1 a gente não vai fazer, porque a gente já vai estar na semana 2, né? Mas a gente vai fazer a semana 2, 3 e 4 juntos. E eu vou fazer cada um dos posts com vocês, do feed e dos stories, para que vocês entendam de fato o que é para postar, tá? E aí nos outros meses vocês vão poder usar o mesmo modelo, certo? Vai ser ao vivo, vocês vão poder tirar dúvidas comigo. E para participar, você precisa... Gente, que ódio. Que ódio. Para participar, você precisa de ser aluna do Planner. O Planner, gente, não tem desculpa para não ter, porque ele é R$27. E você vai ter todos os conteúdos que você precisa de postar para o resto do ano. Eu vou colocar agora o link... Achei. Vou colocar agora o link do Planner lá na minha bio. Comprem para vocês participarem da aula comigo na segunda que vem. O que vai acontecer nessa aula? A gente vai montar tudo junto. Eu tava gravando vídeo aqui agora mesmo, porque vai ter exemplo em vídeo, né? Porque agora o negócio aqui comigo é assim, é mastigado.
Exemplo de post, vou trazer os posts prontos, os exemplos de posts, os videozinhos que vocês vão ter que fazer nos stories, eu tô gravando aqui pra mostrar pra vocês na imersão e eu quero que vocês saiam de lá aplicando, tá? Aplicando. Então, o link para adquirir o Planner tá na minha bio. Somente quem é aluno do Planner e da mentoria vai ter acesso a esse material. Só que quem é da mentoria, só a turma 8 tem Planner, as outras não tem. Então, se você quer ter o Planner, você precisa de comprar ele, tá? O link tá na minha bio para vocês adquirirem e participarem da imersão na segunda. Na segunda, eu vou abrir novamente as vagas pro Vendas Psi. Quem sabe o que é o Vendas Psi aí? O Vendas Psi é um programa que eu abri aqui assim, ó, Flash. Sabe o Flash? Eu abri assim. Eu abri numa live sábado e eu falei nos stories rapidinho e não falei mais. Porque eu vou abrir as vagas dele novamente no dia 8 às 18, segunda-feira, tá? Então, vocês precisam de estar ao vivo comigo, que a gente vai montar tudo junto. Certo, gente? Alguma dúvida? Alguma dúvida até aqui? Fez sentido? Vou ter que mudar todas as minhas novas estratégias. Planner é maravilhoso. Ai, que bom que você gostou, Rafa. Eu fico feliz. O link para adquirir o Planner tá lá na minha bio, certo? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar a palavra Planner no direct que eu vou responder vocês, vou enviar o link para vocês, enfim, vou tirar as dúvidas. Agora eu queria fazer um negócio aqui pra gente finalizar. Quem aí tem ideia, já tem que vir com uma ideia já, tá? Senão a gente vai ter que ficar pensando aqui. Quem aí já tem uma ideia de história que poderia contar e que quer entrar ao vivo aqui comigo pra eu montar junto com você? Manda um eu aqui no... nesse negócio aqui, no chat. Nossa, boa pergunta, Fabi. Você vai usar de vários nichos? Sim, a gente vai fazer... vai ser assim, ó. Eu vou trazer o exemplo do post e aí a gente vai montando juntos nos comentários. Vocês vão colocando nos comentários e eu vou corrigindo. Se é isso, se não é, vai ter pros nichos, tá? Ó, uma psicóloga disse. Foi a primeira que me mandou aqui. Vou te mandar a solicitação para entrar ao vivo, tá? Eu tenho a minha história. Perfeito. Vamos lá. Por que eu não consigo? Pera aí que eu vou te colocar. Uma vez. Tá. Aí, mandei a solicitação. Oi, Pedro, tudo bem? tudo bem? Não estava preparada para isso, mas me Ai, interessei. que bom. Que bom que deu certo. Que bom que você aceitou o convite para entrar aqui. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Ó, vamos lá então, vamos montar a sua história. Você falou que você tem uma história, né? Me conta um pouquinho quem é você, o que que você faz e qual que é a história que você gostaria de trazer. Que a gente vai montar aqui juntas. Então, eu estava aí assistindo essa live aí por indicação da minha psicóloga, inclusive, né, a minha supervisora. E eu Ah, tinha uns cards semi-prontos já para postar, né, que eu tô fazendo um carrossel de conteúdo no meu Instagram. Porque eu tinha dado uma parada na minha profissão mesmo. Eu passei quase 2 anos parada na minha profissão. Eu comecei lá em 2019 meu Instagram. uhum. E aí eu tava uns cardzinhos aqui pronto, e eu assistindo aquela live, meu Deus, vou ter que mudar isso aqui. Vou ter que fazer tudo de novo. Sim, aí meu Deus, não é desse jeito que vai funcionar. A dica, tipo, do jeito que eu tava falando, meu Deus, realmente faz sentido. Porque se eu vendo, quando eu tô mexendo no Instagram, né, conteúdos que eu gosto, cara, eu realmente arrasto essas mensagens justamente para esse tipo de conteúdo. Tipo, eu leio Aham, justamente essa dica que tu aham. trouxe. E aí eu tô até aqui no computador, inclusive, eu vou mostrar aqui pra vocês. Como era meu card aqui. Ah, acho que eu já tirei o card. Mas eu vou voltar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Tá, esse aqui é o que eu fiz agora, mais ou menos a ideia que me veio. Não sei se tá bom o suficiente. Aham. Eu precisei passar pela procrastinação para entender como sair dela. Aham. E aí eu tive essa outra ideia também, ó, assistindo a tua live, né? Essas duas ideias. Ficar procrastinando até que descobri que, aham, é essa a ideia mesmo.
E aí antes eu tinha colocado outro título, assim, bem geral, assim, sobre procrastinação. Eu como lidar com procrastinação, alguma coisa assim. E Aham, eu, aí meu Deus, mudou eu tenho que mudar isso. totalmente. Ó, vamos lá. Essa questão da procrastinação, né? Eu tive que passar pela procrastinação. É, a procrastinação foi o que, né? Você passou por ela. Uhum, Mas me conta um pouquinho da história. Lógico, se você se sentir confortável, tá? uhum. O que que a procrastinação te levou aonde? Qual foi o buraco que você entrou? Que procrastinação te levou? Procrastinar a minha própria profissão, né? No caso. E aí foi. Aham. E Ó, então, pode falar, pode falar. tá. É, porque bem no começo eu já falava desses conteúdos, né? Eu tinha teoria, eu tinha minhas pacientes, no começo ali tive minhas primeiras pacientes, comecei a ajudar pessoas a lidar com a procrastinação sem saber que estavam procrastinando, né? Porque tinha muita ansiedade envolvida e tudo mais. E recentemente eu passei por isso porque eu passei por vários estresses, por várias mudanças, por várias coisas aí, eu não estava me tocando que eu realmente estava procrastinando a minha profissão. Eu sabia, assim, eu tinha uma noção, mas eu não estava com aquela tomada de consciência que eu estava procrastinando. E, meu Deus, eu não estou mais fazendo nada para gerar conteúdo, para captar mais pacientes. Eu estou confortável com os pacientes que eu estou, sendo que eu não estou confortável, na verdade. E aí eu comecei a procrastinar projetos, comecei a procrastinar Instagram, comecei a procrastinar muitas coisas. E aí isso influenciou também na minha alimentação, no meu horário de acordar, no meu horário de dormir. Tudo isso, quando eu percebi, meu Deus, eu estou justamente passando pelo que eu estou falando agora. Tipo, eu estou falando para o pessoal no Instagram agora e depois eu estou me tocando. Meu Deus, eu passei por tudo isso aqui. Eu estava procrastinando tudo isso Uhum. aqui. Tipo, eu estou ensinando uma coisa que eu estou passando agora, sem ter percebido isso antes. Aham, perfeito. Ó, no título, o que que eu perguntei, qual foi o buraco que você entrou, né? No título, o que que é interessante você colocar? Colocar aonde que você chegou, qual foi o fundo do poço, para chamar mais atenção. Então, se você colocar, por exemplo, tá? Aí, se você não se sentir confortável, você pode colocar outro. Uhum. Mas, por exemplo, colocar assim, ó, eu deixei a minha profissão, eu parei de atender como psicóloga, eu parei, deixei de ser psicóloga. Como que era o restante do título? Eu não sabia que eu estava procrastinando até que eu descobri que, sei lá, E o primeiro? o outro, a ideia foi, eu precisei passar pela procrastinação para entender como sair dela. Eu acho que o segundo acho Tá. que ficou mais, Ó, não sei, uhum. Ó, por exemplo, no primeiro, eu precisei passar. deixar a minha profissão de lado. Por Hum. exemplo, eu precisei de deixar de ser psicóloga para entender, para entender aonde que eu, né, para entender o quão fundo eu cheguei, sabe? Eu parei de atender como psicóloga porque eu estava cometendo um erro que a maioria das pessoas comete, sabe? Eu deixei de ser psicóloga por uma coisa muito simples, mas que eu não percebi. Por um erro muito simples, mas que eu não percebi. Alguma coisa nesse sentido. Ou então você pode colocar, se não quiser colocar, deixei de ser psicóloga. Não, eu deixei de dormir e de me alimentar direito, porque eu estava fazendo uma coisa que a maioria das pessoas faz e que atrapalha muito na nossa vida. Fez sentido? Uhum. Sim, fez. E aí E tá. Aí assim, você coloca aqui. a minha profissão, a questão de parar de ser psicóloga, eu realmente não parei, mas eu parei de estar tendo novos pacientes, eu parei de Divulgar. estar divulgando meu trabalho, de estar Ah, falando conteúdo. Estava só com aqueles clientes de sempre, de 2 anos e meio com atrás. aquele de sempre. E aí, tipo assim, vinha alguns Aham. falando comigo, às vezes eu não tinha horário. Eu poderia até ter uma horário que dá pra encaixar, mas eu não sei, eu tava cometendo algum erro que eu não conseguia captar esses clientes. E eu, mas tá bem do jeito que tá aqui, então. E não tinha. Realmente, hoje eu tô tendo essa percepção que eu tava procrastinando. Por quê? Porque eu estou fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo há 2 anos e tô conseguindo voltar a postar no Instagram, voltar a falar com novos clientes. Então, eu realmente percebi que era mais a questão da procrastinação do que a falta de tempo, por exemplo. Perfeito, perfeito. Ó, a Fabi colocou aqui, eu cheguei a deixar minha profissão por conta da procrastinação. O que que é interessante? Não é interessante colocar a procrastinação no título, Uhum, porque ela é um conteúdo. É o insight que você teve, uhum, sabe? É o ensinamento, é o aprendizado, aquilo que eu estava falando, é o meio do post, é o aprendizado. Então, eu poderia colocar, eu cheguei, eu quase deixei,
de atender, eu quase deixei de atender porque eu cometi um erro que a maioria das pessoas cometem. Eu quase deixei de atender e eu vou te contar o que aconteceu, sabe? Alguma Uhum. coisa assim. E aí, você vai contar a história no post em formato carrossel exatamente do jeito que você está me contando. Você vai Uhum. contar, ó, e aí, o maior número de detalhes possível. Eu me formei em 2019, né? Aham, isso. Eu formei em 2019, comecei meus atendimentos. Porém, aí você vai contar. Porém, no meio do caminho, eu parei de me divulgar. Eu continuei atendendo, mas eu parei de me divulgar para procurar novos pacientes, para procurar novas pessoas. E eu demorei muito para perceber aonde que eu estava errando. E eu preciso que vocês. Aí você pode colocar, por exemplo, assim, ó. Eu demorei muito para entender aonde eu estava errando e minha profissão não estava indo para frente, eu não estava feliz. De repente, você pode falar dos estresses que você viveu. Uhum. De repente, eu me vi sem me alimentar direito, sem dormir direito, porque eu estava fazendo uma coisa que estava atrapalhando a minha vida. E eu vou te contar o que que é, porque se você fizer isso, também vai te atrapalhar. Aí você traz. Eu procrastinei os meus sonhos. Eu não sabia que eu estava procrastinando. Que eu estava, por exemplo, que eu estava vivendo tanto no automático que eu não conseguia ter clareza disso. Mas quando eu parei para perceber, como que você teve essa insight que você estava procrastinando? Como que você parou para perceber isso? É, na verdade, vai ser algo que, tipo, vai ser pra chamar pra terapia, porque eu tinha também parado de fazer terapia. E eu tive muito insight durante a terapia de falando coisas que eu queria, coisas que eu buscava, eu queria assim, assim, assado. E aí eu tive esse insight junto na minha supervisão, na minha terapia. E eu falei coisas que, tipo, minhas pacientes falam pra mim que eu consigo ajudar elas, mas a gente precisa, eu entendo que a gente precisa falar pra se ouvir. E, tipo, eu não estava falando isso pra ninguém. E eu comecei a voltar a falar Aham. pra minha terapeuta e ela me ajudou a ter esses insights, que eu fiquei, caramba, minha alimentação realmente tá lascada, meu sono tá lascado, e eu tô, tipo, tô ajudando pessoas, eu tô me preocupando com as pessoas, eu tô vendo meus pacientes progredirem, estar em outro lugar, e eu tô aqui no mesmo lugar. Tipo, eu tive esses insights Aham. também com minhas pacientes, né? Acho que eu tive insights com Aham. elas. Tanto é que eu já falei ali no Instagram que, da mesma forma que elas aprendem com a gente também aprende com elas. E aí eu Sim, analisei perfeito. isso. Meu Deus, minha cliente está procrastinando, minha cliente está perdendo um monte de oportunidade, porque ela está num lugar que tá parando ela e ela ainda não percebeu o porquê. E aí ela teve que aprender Aham. sozinha que ela é uma procrastinadora há muito tempo. Olha E aí eu só. fiquei pensando Olha. nisso. Olha, aí eu fiquei também pensando nisso e levei isso para minha terapeuta. Cara, Aham. estou procrastinando minha profissão há muito tempo. A vida do psicólogo, né? Sim, Vai ajudar os outros a sair de lá com questão para levar para terapia. sim. E foi mais ou Ó, menos você vai esses insights que contar. eu tive. Perfeito. Você vai contar exatamente isso. Então, você vai começar, você vai pôr o título, vai começar contando quando você se formou, o que aconteceu. Sempre lembra de colocar pouco texto em cada parágrafo. Assim, a gente costuma falar de 3, 4 linhas em Uhum. cada parágrafo, porque senão questão a pessoa não lê, né? Então, coloca pouco texto em cada parágrafo, deixa bem diagramado, assim, organizado. E aí, você vai colocar o início, o que estava acontecendo, você vai colocar foi atendendo as minhas pacientes e fazendo psicoterapia que eu pude ouvir o que eu estava falando e entendi que eu estava sem perceber eu estava procrastinando. E essa procrastinação estava me levando a deixar de comer, a dormir mal, a deixar de trabalhar com uma coisa que eu estudei 5 anos para fazer, Uhum. sabe? Então, e aí, esse é o insight do post, esse é o aprendizado, a questão da procrastinação. Muito E bom. aí, depois, e aí você vai colocar, você vai contar a história, o que você fez. Aqui você já está trazendo da psicoterapia. Aí depois você vai continuar falando. Depois que eu descobri, né, que eu estava procrastinando, eu comecei a correr atrás do que eu tinha deixado há muito tempo. E aí você pode contar, depois que você percebeu que você estava procrastinando, o que mudou para você? Uhum. Eu mudei que mais pessoas me procuraram. Tipo, não tava me procurando porque eu não tava agindo, tipo, eu não tenho horário mesmo, não tenho tempo, como é que eu vou ajudar as outras pessoas, sendo que, tipo, tô até sem tempo até pra mim, sei lá, enfim, não vou mais me comprometer mais. Não, eu tive esse Aham, respeito também em relação ao meu limite, mas agora que eu fico, cara, se as pessoas fizerem os psicólogos, né, a gente sabe que a gente precisa de supervisão.
Se eu quero ter mais Aham. paciente e se eu pego mais um e não me sinto bem, eu, tipo, não, acho que eu não vou dar conta, então eu nem pego, nem vou fazer nada, e, tipo, eu sei que eu tava procrastinando muita coisa. E aí depois eu fiquei, percebi isso, tô começando a agir, tô botando as coisas em prática que eu estudei há muito tempo. Tô começando a botar em prática, eu tô vendo a diferença de se alimentar melhor, de acordar mais cedo do horário que eu tenho para acordar. Eu tenho que estar acordado 8 horas. Eu acordava 10 minutos antes. E aí eu tô tentando mudar isso para acordar meia hora antes, 40 minutos antes, 20 minutos antes. Então, eu Aham. tô percebendo a diferença na minha disposição e na minha vontade de mudar esses hábitos. E aí eu tô conseguindo mudar eles e agora eu tô conseguindo me mover mais, me movimentar mais. Mais pessoas estão me procurando, mais pessoas estão falando comigo, e mais eu tô conseguindo. Não, eu tenho horário, eu posso conseguir encaixar em tal horário. Então eu já tô conseguindo ter mais essa clareza. Perfeito. Ótimo. Você vai contar isso. No final você vai colocar. Depois que eu descobri isso, comecei a me movimentar. E a partir daí, eu comecei a deixar de procrastinar coisas, eu voltei a me alimentar melhor, voltei a dormir melhor, acordar mais cedo. E como consequência, eu tive mais resultados no meu trabalho que antes que eu quase desisti por conta da procrastinação. Você contou a história. É muito simples. Você vai contar a história do que aconteceu. Uhum, E no final, você vai fazer uma chamada assim. Se você sente que está deixando as coisas que você gostaria de lado, é né? Sabe que a importante. procrastinação. Perdão, pode falar. Deu um delay Que aqui. você tá deixando suas coisas importantes de lado, você tá percebendo, né, suas coisas importantes de lado. Isso. Se você está percebendo que você está deixando coisas importantes de lado, saiba que na psicoterapia você vai aprender os passos, você vai aprender, né, o que fazer para voltar a colocar os seus planos, as suas metas em ação e deixar a procrastinação de lado. Aí você pode colocar, clica no link da bio, ou então manda a palavra eu no direct, que eu vou te explicar como a psicoterapia Uhum. funciona, alguma coisa nesse sentido. Você vai ver como que gera muito mais conexão com as pessoas. Eu E vou, esse tipo de post você pode fazer nos stories também. Esse você pode fazer no feed. Mas você pode fazer essas histórias nos stories também. tipo, em vídeo mesmo. Em vídeo ou em texto. Eu prefiro Poxa. texto. Hum, Ou misturar, você pode misturar os dois também. entendi. Nossa, faz muito sentido agora pra mim, assim, eu tava assistindo a live e eu fiquei, caramba, não tô fazendo, tipo, realmente é por isso que eu não tô tendo resultado, tipo, eu tô colocando as coisas ali muito geral, o título, falando sobre ansiedade, falando sobre procrastinação, né, fazendo carrossel. Aham. Eu acho meus post bons, assim, né, eu faço eu sozinho e tudo mais, eu acho bom, só que eu acho que tava faltando exatamente essa estratégia diferente, né, de título, de jogada e tudo mais, que eu realmente não tinha esse conhecimento. E aí eu assistindo, meu Deus, tem que mudar tudo. Ah, que bom. Fez sentido, então fico muito feliz, viu? Muito feliz mesmo. Faz o post, depois você vem me contar. Se deu Tá bom. certo, se não deu, tá bom? Com certeza, muito obrigada, tá? Adorei as dicas, adorei a interação também, né? Tem muitos comentários aí são insights também que maravilhosa. Ajuda, né? Obrigada, viu? Nada, tchau, Um tchau. beijo. Beijo. Tchau. É isso, gente. Finalizamos. Mais alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Gostaram? Criem as histórias de vocês. Ó, vou postar o desafio de hoje lá nos meus stories. O desafio de hoje é só nos stories, tá? Então, vocês podem pegar aqui o que eu ensinei e fazer um post lá no feed de vocês, tá? Mas é para fazer. Não é para só assistir a live e sumir, né? Igual a gente tava na procrastinação aqui. É para fazer. Senta a bunda na cadeira e faz. Agora, ó, nem levanta, nem levanta. Já escreve agora, tá bom? Fiquem com Deus e ó, tô esperando vocês na imersão segunda-feira, onde a gente vai aprender a criar, ou eu vou criar junto com vocês o calendário de posts de agosto. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.